Gravando, galera. Então, como eu estava falando, a biblioteca é um programa relativamente simples e que costuma ser o projeto 1 dessa faculdade, projeto de arquitetura 1, porque ela pode ser muito fluida, o volume pode ser desconectado dos usos que ocorrem no entorno. É comum que ela tenha uma forma mais arrojada e lá dentro a gente pode dispor, é só a gente pensar no salão e no acervo, que são os espaços principais da biblioteca. O acervo é onde ficam os livros e o salão é o espaço de leitura. Eles podem ser dispostos de uma maneira mais solta no ambiente. O principal na biblioteca, o maior desafio é a gente controlar o fluxo de pessoas para que elas não roubem os livros e a iluminação, porque não pode incidir insolação direta sobre os livros, sobre o acervo. Esse aqui é um programa básico. Esse programa de biblioteca varia muito ao longo da história. Aliás, é interessante isso. João, tá cortando muito para mim, hein? Tá um pouco ruim a ligação, André. Vou tentar falar um pouco mais devagar, tá bom? Muito. Eu não Pra sei mim se a também tá gravação cortando ela grava muito. como é você. Eu não sei se. João? Não tá gravando João? picotado. A gravação fica boa. Ah, beleza, tá. Porque para mim tá bem picotado. Eu não tô conseguindo te ouvir direito, não. Para mim também. É só o áudio do João que tá ficando picotado. Mas não tem problema, galera, porque a gravação vai ficar show. Depois eu ponho no YouTube, tá bom? Esse programa arquitetônico, Biblioteca, é um programa muito antigo. E isso é interessante do Centro Cultural. A gente viu que os teatros vêm desde lá da Grécia Antiga, já o cinema, que a gente vai fazer uma coisa que tem 150 anos, e a biblioteca também vem da antiguidade. Ela existe, por exemplo, lá na Biblioteca de Alexandria. Assim que surgem os primeiros papiros, primeira escrita, surge o lugar para armazenar essa escrita. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que, assim como o teatro, a biblioteca tem uma grande variedade de organizações, de disposições e de programa arquitetônico, de usos. Então, a gente elaborou esse programa básico que compõe a maioria das bibliotecas contemporâneas. O que nós entendemos? Que há sempre um hall de entrada, onde não há um controle ainda de fluxo, de acesso, e esse hall de entrada tem acesso ao balcão, onde ele pode pegar uma chave e guardar as coisas no guarda-volumes. Então, isso é imprescindível, que as pessoas não entrem nas bibliotecas com bolsa, para não furtar os livros. Depois que ela coloca as coisas no guarda-volumes, ela entra na biblioteca propriamente dita. Esse balcão de acesso, o controle de acesso, costuma ser também o mesmo lugar onde a gente pega os livros emprestados e onde a gente devolve os livros depois de pegar os emprestados. E, usualmente, ele se conecta com uma sala que nós não vemos muito, que é o processamento técnico. A gente acha que a bibliotecária é aquela moça que está no balcão, mas não necessariamente. Às vezes ela está numa sala lá dentro, onde ela organiza os livros, organiza as fichas, faz o restauro dos livros que estão rasgados. Então tem essa área técnica aqui, que é interessante, que tem uma comunicação rápida com o balcão. Depois que a gente passa pelo controle de acesso, a gente tem dois grandes espaços que têm uma flexibilidade enorme. O acervo, ou seja, as estantes, né, as prateleiras de livros. Está instável a conexão, gente. Talvez esteja picotando um pouco, mas eu vou gravar e vou colocar lá, tá? E o outro grande espaço é o espaço do público, com as mesas de leitura, que podem ser individuais ou em grupo. O espaço dos periódicos. Periódicos são revistas e jornais. Normalmente, esse espaço dos periódicos tem poltronas, sofás, e ele é um espaço mais usado cotidianamente, porque permite que a pessoa vá lá ler os jornais do dia. Então, ele é como se fosse um lounge na entrada da biblioteca. Hoje em dia, é muito comum que elas tenham terminais de acesso à internet, então computadores, informática, cabines de estudo, como nós temos lá na faculdade, aquelas a gente chama de aquários, né, aqueles espaços de vidro, e também é interessante que a gente tem um espaço de leitura e acervo infantil. Qual é o programa mínimo para a nossa disciplina, pessoal? Está lá no AVA, beleza? Mas eu posso verificar depois. Mas, se eu não me engano, é uma biblioteca voltada para cultura e arte com um espaço infantil. Vou verificar isso lá no AVA no final da aula.
mas não precisa ser uma biblioteca grande. Quem quiser fazer uma biblioteca gigante, pode fazer também. E essa vai ser a Biblioteca Municipal da Serra. Vamos pensar que a Serra não tem uma biblioteca municipal. Quem quiser fazer a Biblioteca Municipal da Serra, pode fazer. Quem quiser fazer uma biblioteca bem básica, pode fazer também. Vou pedir para desligar o áudio, quem estiver falando. Alguém está falando comigo? Não, beleza, desligou o áudio. Então, aqui tem alguns exemplos. Eu acho que era eu, professor. Desculpa, tá saindo ainda? Cancela aí. Não, se você cancelar, vai parar de sair. Aqui um exemplo de biblioteca, gente. Se eu não me engano, uma biblioteca lá onde era o Carandiru, uma biblioteca grande, tá? A pessoa entrou aqui tem o guarda-volumes, o controle de acesso. Aqui é o balcão de empréstimo. E aqui é a área administrativa da bibliotecária. Então, a pessoa pode entrar, a bibliotecária pode entrar e vir direto para cá, para a parte técnica, administrativa. Ou o convidado, né, o visitante, pode entrar, pegar aqui uma chave e guardar as coisas no guarda-volumes. Importante, não precisa ser uma catraca necessariamente. Pode ser uma antena, que a gente chama. Igual a gente tem em loja, em supermercado, alguma coisa que se a gente passar com o livro sem ele estar autorizado, ele apita. Essa antena é muito mais elegante do que a catraca, né? Vamos combinar. Então, não vamos pensar em catraca, não. Vamos pensar em sensores. E essa biblioteca a gente entra, dá direto no acervo. Um acervo enorme, com livros, periódicos. Esse espaço aqui é a cara dos periódicos, embora esteja distante. Tem sofá, né? Poltrona, um espaço mais despojado, por assim dizer. O ideal é que ele esteja próximo dos periódicos. Os terminais de informática e mesas de estudo individual. No segundo pavimento, que a gente acessa por essa escada aqui, ó, no canto superior, a gente chega numa área gigante só de estudo. Então, essa biblioteca tem primeiro o acervo e depois a área de estudo. Professor, a regra é essa? Primeiro a gente chega nos livros e depois nas mesas? Não, não necessariamente. Fica a critério de vocês, beleza? Aqui em cima também tem várias salas de estudo individual. Tem uma sala para aulas em grupo, poderia ser aulas de informática. E, importante, o banheiro fica fora da biblioteca. Isso é uma coisa que muitos erram. O banheiro fica fora para a pessoa não levar o livro para o banheiro e, às vezes, depredar o livro, jogar o livro pela janela, molhar o livro. Então, é importante que, se ela quiser ir ao banheiro, ela tem que retirar o livro e se responsabilizar por ele. Quando você pega um livro emprestado, fica registrado que o livro está com você. Se você voltar com ele molhado, rasgado, aí você que vai ter que pagar a multa. Beleza? Simples, né, gente? É uma biblioteca grande, mas o programa é bem simples. Vamos pegar aqui exemplos de organização. E a gente pode ver uma grande diversidade de organização. Essa biblioteca no canto superior esquerdo, eu tive o privilégio de conhecer. A Ana deve conhecer também. É a Biblioteca Municipal de Amsterdã. Então, lá embaixo tem um espaço infantil, com as prateleiras no formato mais lúdico. Aqui em cima tem os terminais, porque hoje em dia todo mundo vai na biblioteca para usar computador, para poder imprimir coisas. Essa daqui do lado, não conheço, tá? Não estou me lembrando onde ela é, foi uma aluna que fez. Mas tem aquela organização de estandes, né? Tem vários espaços organizados em estandes, como vocês podem ver. Então, criam nichos, áreas temáticas de leitura e de estudo. E uma constante na biblioteca é o mezanino, gente. Por que é comum mezanino em biblioteca? Primeiro, porque convida a pessoa a percorrer o espaço, a ver o que está acontecendo lá em cima, e também porque melhora a iluminação. Então, quando a gente tem um pé direito duplo, a gente consegue ter mais iluminação. Aqui tem algumas dimensões mínimas que a nossa monitora levantou. Eu não vou ficar pormenorizando essas dimensões, porque vocês vão consultar esse material. Mas se vocês querem uma pessoa sentada de frente para a outra, com um fluxo no meio, 2 metros. Se vocês têm uma prateleira para a pessoa ficar acessando a prateleira e um corredor de passagem atrás, tá aqui, ó, 1,15 m. Se a gente tem que considerar que a pessoa vai abaixar nessa prateleira, a prateleira tem estantes baixas, vamos deixar 1 metro de largura.
E aí aqui tem uma dimensão que é importante, gente. Aqui ou aqui. Essa dimensão aqui é mais importante. Quanto mais espaço entre as prateleiras, mais confortável é para a pessoa poder se abaixar. Então, vamos tentar colocar sempre 1,5 m, pelo menos. Quem quiser colocar 1,60 m, como a gente está vendo aqui no segundo espaço, melhor. Está falhando um pouco a internet, eu sei. Recapitulando, então. Vamos tentar colocar 1,60 m entre as prateleiras. Beleza? E a largura de uma prateleira? Vamos pensar em 80 centímetros, que é uma largura ótima para livro de arte. O livro pode ter 40 centímetros de profundidade. Então, 80 centímetros, considerando que vai ter livro nas duas laterais. E aí aqui tem um pré-dimensionamento para a nossa biblioteca. Aí vocês consideram mais ou menos quantos livros cabem na biblioteca de vocês. Tá? Aqui ela colocou uma síntese. Uma estante com 1 metro linear e 6 prateleiras, a estante é isso aqui, tá? A prateleira são essas daqui. Então, se vocês têm 1 metro linear com 6 prateleiras, capacidade média para 240 livros. Por que esse valor é importante, gente? A capacidade da biblioteca. Porque é isso que mede a importância da biblioteca. Então, assim como a gente está fazendo um teatro para 500 pessoas, é interessante que vocês me digam, ó, eu fiz uma biblioteca para 2.000 livros, para 10.000 livros. 10.000 livros já é uma ótima biblioteca. Tá bom? Profundidade das prateleiras, vamos pensar em 80 centímetros. Espaço entre elas, aqui está recomendado 1,20, mas aqui eu estou sugerindo 1,60. Quanto maior o espaço entre as prateleiras, mais convidativo é para as pessoas percorrerem aquele espaço. Quanto mais espaçoso, né, entre elas, maior é o alcance da visão da pessoa. Então, a pessoa vai entrar no corredor, é igual uma galeria de um shopping. Quanto mais larga a galeria, mais vitrine nós vamos ver. Concorda comigo? Mais lojas nós vamos ver. No corredor da biblioteca é a mesma coisa. Você tem um caminho largo entre as prateleiras, você vai ver um monte de livros, você vai ficar mais incentivado a percorrer aquele espaço. Principalmente, vai entrar mais luz, vai ser um espaço mais claro, mais arejado, e você vai se sentir mais confortável para poder andar por ali. Tem a dimensão das mesas coletivas e individuais. E aí aqui algumas observações gerais que a Raquel trouxe, mas que não chegariam no nosso projeto. A gente não vai chegar num nível de projeto executivo, mas trabalhar com cores claras para poder iluminar mais a biblioteca. As janelas têm que permitir luz natural, que favoreça a leitura, mas a gente não pode possibilitar a insolação sobre os livros. O sol não pode nunca pegar diretamente sobre os livros. Tá? Tá escrito aqui embaixo. Um local arejado sem incidência direta de raios solares. E aí aqui ela já fala de piso, de ventilação, que são detalhes que não vão ser relevantes para o nosso projeto. Tá? Então, bem simples, né, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre as bibliotecas? Aqui eu quero. Eu cheguei atrasada na aula, não sei se você já comentou isso, mas parece que uma vez eu ouvi que tem que reforçar um pouco mais a estrutura das bibliotecas em relação a peso, isso é verdade? Faz sentido, Thaís. Mas aí isso aí ficaria com o calculista, né? Para a gente isso aí não vai ser relevante, porque vai interferir na quantidade de aço dentro da biblioteca. Eu nunca ouvi falar disso, não. Mas tem um prédio lá no Rio, que é o BNDES. Pode cancelar o seu áudio, Thaís, por gentileza? Já cancelei aqui. Opa. Ah, peraí. Lá no BNDES, eles começaram a colocar todos os... Como é que chama? Onde fica o papel? Todos os arquivos em um setor específico, de um lado do prédio. E o prédio começou a tombar. Olha só que coisa. É um edifício muito alto com pilar central. Fica lá na Avenida Chile, no Rio. O edifício começou a se inclinar porque todos os livros estavam concentrados de um lado. Tudo bem que ele tinha um pilar central. Então faz sentido, sim, isso que você está falando. Quando a gente vai fazer um cálculo estrutural, a gente sempre considera o uso, Thaís. Se for uma indústria, se for uma fábrica, se for uma casa, se for uma escola. Cada um desses a gente considera uma carga sobre a laje.
E eu acredito que sim, no caso da biblioteca, a gente tem que considerar também uma carga específica, tá bom? Mas não vai influenciar no nosso projeto, novamente, porque nós estamos fazendo aqui um estudo preliminar, até talvez um nível de anteprojeto, mas não vamos chegar no executivo, muito menos no executivo da estrutura. Vamos pegar aqui o nosso programa básico para deixar registrado o que a nossa biblioteca deve ter no mínimo. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, vocês estão vendo aqui programa arquitetônico, ateliê. Então tá lá, biblioteca. Vamos ver o que eu pedi. Eu vou querer a biblioteca com livre, tá? Então eu diminuí o programa da biblioteca no último período. Biblioteca é livre, pessoal. Só tem que ter um espaço de acesso à internet, isso aí é certo, e acervo e leitura. Quem quiser fazer uma biblioteca bem enxuta, pode fazer, tá? A minha biblioteca é sobre artes plásticas, pode ser. A biblioteca é sobre arquitetura, sobre a história da serra. Então a biblioteca pode ser bem pequenininha, tá bom? Quem quiser fazer uma biblioteca gigante, quem entender que isso daí vai ser um uso preponderante no centro cultural, pode fazer também. Beleza? Mais alguma dúvida sobre o programa?